Olá, pessoas! Hoje eu queria fazer um negócio diferente aqui com vocês, porque eu fiz uma leitura hoje mais cedo para perguntar pro tarô, para a espiritualidade, qual que eram os meus dons mediúnicos. E aí eu usei este oráculo dos anjos e guardiões. E aí, gente, saiu uma coisa muito legal. Então, eu falei para a espiritualidade que depois eu gravaria um vídeo sobre isso e aqui estou pra gente fazer isso juntos, tá? Bom, vamos lá. Já pedi a permissão aqui para a espiritualidade. Então, espiritualidade, eu quero saber quais são os meus dons mediúnicos. Quais são os meus dons mediúnicos? Great Teacher. Essa carta fala de um ótimo professor. Aprenda com experiências espirituais. Hunter. Esta carta, gente, ela fala sobre transformar medos em desejos. E é exatamente isso que eu faço aqui, né? Eu tinha um desejo desde criança de ter uma conexão com a espiritualidade. Eu sempre soube que eu tinha essa conexão com a espiritualidade, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. Eu não sabia que dava para trabalhar com algo que você gostasse e com a espiritualidade. Para mim, eu tinha que estar numa igreja, sabe? Eu cresci num ambiente evangélico. Eu não sou evangélica, mas eu cresci num ambiente evangélico. Hoje eu me identifico como uma bruxa porque eu consigo me conectar em qualquer lugar, sabe? Em qualquer lugar que eu for, eu tenho a mesma conexão com a espiritualidade, de forma intensa. Só que às vezes nesses lugares eu consigo ter mais sensibilidade, digamos assim. E em casa eu também consigo me conectar. E quando eu descobri que eu conseguia trabalhar e fazer algo que eu amo e ainda juntar a espiritualidade nisso tudo, gente, pra mim foi assim, um pá na mente. Porque na minha cabeça eu sempre achei que eu trabalharia com a espiritualidade, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. Quando eu descobri o tarô, minha mente explodiu. Então, essa carta que eu falei pra vocês, ela fala muito sobre isso, sobre transformar medos em desejos e fazer isso se tornar real, sabe? Que é exatamente o que eu faço aqui. Além de eu transformar meus medos em palavras, né? Que às vezes eu falo, muitas coisas eu falo aqui, né? Sobre muitos assuntos. Então, isso acende algo em outras pessoas, sabe? Quando você trabalha com a espiritualidade, você trabalha com o coração. Você faz isso com amor, você faz isso com fé. Então, você sempre acredita que cada vídeo que você faz, cada coisa que você faz por isso, é uma sementinha que está sendo plantada ali no coração daquela pessoa. E às vezes uma coisa besta que a gente fala ajuda a pessoa a sair de situações terríveis, sabe? Então, é um trabalho que não é fácil. Trabalhar com a espiritualidade não é fácil. A gente tem que ter muita sabedoria, muito discernimento, sabe? Para conseguir diferenciar o que é bom, o que é ruim, principalmente. Então, não é fácil, até porque você também lida com muitas situações, né? Mas a gente consegue encontrar saídas, sabe? O que mais espiritualidade? Oráculo. É exatamente isso. Essa carta ela fala sobre esperar por informações importantes. Mas aqui nesse caso, ela fala sobre eu sempre entregar mensagens da espiritualidade para pessoas que estão precisando daquela mensagem naquele momento, sabe? Então, é um trabalho, gente, de intuição. Lord e Trader. Essa carta do Lord, ela fala de uma pessoa que ela recarrega as suas energias e ela tem uma autoridade quando ela faz algo que ela tá conectada, sabe? Porque essa conexão com a espiritualidade é algo muito forte, digamos assim.
E essa carta do Trader, ela fala sobre criar energia de abundância, sobre um dos meus dons ser exatamente de mudar a energia, transformar energias negativas em abundância, sabe? Em confiar, em acreditar que aquilo vai dar certo e fazer dar certo. Gente, saiu completamente diferente do que eu tirei, mas tá falando exatamente a mesma coisa. As cartas estão diferentes, mas tudo que tá falando aqui é exatamente isto. Bruxa branca. Essa carta fala seja a luz. Então é exatamente isso que eu tento fazer todo dia aqui nesse perfil. É entregar um pouco de luz para vocês que estão numa situação difícil ou que passou por algo difícil. E tentar mostrar para vocês que, tipo, dá para sair do fundo do poço. Eita, o pisinho no meu ouvido. Então, dá para sair do fundo do poço, sabe? A gente espera sempre que alguém venha nos salvar, mas a gente esquece que esse primeiro passo quem dá é a gente. Então é isso que eu tento acender em vocês, sabe? Todos os vídeos aqui falam muito sobre isso, sobre a busca pelos sonhos, a busca pelo autoconhecimento, por se entender. Por que o autoconhecimento é tão importante? Porque quando você se conhece, você não tem mais dúvidas, sabe? Então, até aparecem algumas dúvidas, mas o que você sente é muito mais importante do que o que sua mente cria, sabe? Então, você cria essa certa confiança na espiritualidade, no seu caminho. E mesmo que a situação seja difícil, eu tento ver as coisas por uma perspectiva melhor, como se aquilo estivesse querendo me ensinar alguma coisa, sabe? E tudo que eu aprendo, mesmo nas situações difíceis, o que eu aprendo, eu tento mostrar aqui nos vídeos para vocês, que mesmo que doa, mesmo que seja foda, seja difícil, a gente consegue sair dessas situações. É que às vezes as pessoas fazem a gente acreditar que a gente não merece, que a gente não consegue, que a gente não vai conseguir. Mas e se a gente mudar esse pensamento? Então, é exatamente tudo isso que eu passo para vocês. Os meus dons é exatamente isso, é tentar mostrar para vocês que dá para se conectar com a espiritualidade. Você não precisa estar numa religião necessariamente para isso. Você consegue fazer essa conexão com a espiritualidade da sua casa, de qualquer lugar que você esteja. Pode ser o caos que for. Se você pedir para Deus te ajudar, se você pedir para a sua espiritualidade te ajudar e te guiar, eles vão bagunçar tudo no começo. Isso daí você pode esperar. Vai bagunçar tudo, você vai ter dúvida, você vai duvidar, você vai sentir medo. Mas você pode procurar opções para te ajudar nesse caminho. Tipo uma taróloga, uma psicóloga, sabe? E às vezes a gente não tá conseguindo ver as situações porque a gente fica muito tempo preso na dor. Eu fiquei muito tempo presa na dor. E para me sair dessa dor, eu achava que alguém teria que me salvar. E a partir do momento que eu fiz isso, eu nunca mais esperei, sabe? Dar a opinião dos outros. Eu nunca mais dei atenção porque as pessoas vão pensar. Porque a partir do momento que eu sei o que eu passei, ninguém sentiu o que eu senti, só eu sei o que eu passei para chegar até aqui, sabe? E quando falam que médiums têm que se lascar muito na vida para chegar onde ele tá, isso é real. Eu tive que me lascar muito para ter, né, para saber tudo que eu sei hoje. Então, não vou falar para vocês que foi um caminho fácil, que foi algo muito rápido. Nunca foi rápido para mim. Sempre teve um processo, foi difícil, e está sendo um pouco ainda. Não é um processo fácil. O autoconhecimento, ele faz a gente questionar muita coisa, mas existe saída, existem opções, existem caminhos. E a gente precisa confiar no que a gente quer, sabe? Confiar nos nossos objetivos. Nossos dons estão aí, todo mundo tem dons. Se você quiser descobrir qual que é o seu, é só entrar em contato comigo no link da bio. E sintam essa luz que a espiritualidade está mandando aqui para mim, eu mando para vocês. Gratidão.